Tem outra pergunta aqui, é da Cristiane Gurgel. Professora Vlamira, você pesquisa dois homens negros contemporâneos que tiveram destaque no cenário de Salvador, Manuel Quirino e Teodoro Sampaio. Gostaria que você comentasse a relação dos dois com o movimento abolicionista e como eles lidaram, com as circunstâncias do pós-abolição. E eu queria fazer uma outra pergunta por cima, para dialogar um pouco, né? Quais seriam essas contrapartidas, né, ou contraposições para esses sujeitos afro-brasileiros no século da escravidão, né? Perfeito. Como é que é o nome da música que perguntou? Cristiane. Ela faz parte da revista também. Olá, Cris. Então, esses dois personagens, né, o Manuel Quirino e o Teodoro Sampaio, eu os escolhi porque eles têm trajetórias absolutamente diferentes, distintas, nesse mesmo contexto. Tem uma coisa que eu acho que tem uma leitura que tende, e eu entendo por quê, mas tende a homogeneizar a ação dos homens e mulheres negras dentro do contexto do século XIX, mesmo do pós-abolição. De vê-los, Bento aí já balançou a cabeça, que a gente conversa muito sobre isso, de vê-los como... E eu acho que isso retoma, Bento, a discussão sobre identidades e pertencimentos, mas vê-los como uma classe, ou seja, mas no conceito de classe como era pensado há um tempo atrás, como um conjunto de pessoas que estão na mesma situação social e que, por isso, comungam dos mesmos valores, dos mesmos princípios, as mesmas estratégias, as mesmas formas de viver e tal. E eu acho que quando a gente justapõe essa leitura mais de caixa em relação à classe, porque classe pode ser tem um conceito muito mais dinâmico do que isso, quando a gente justapõe ou transpõe esse conceito para a discussão sobre grupos racializados, a gente tende a ver uma homogeneidade onde ela não existe. Eu acho que tem... Sabe aquela coisa de que tu falou dizendo eu quero ser só um homem? No sentido de se singularizar, o que não significa dizer que está se negando um tipo de pertencimento racial, né? Mas a maneira como os grupos negros são racializados é fundamental para estruturar o racismo. Por que hoje, por exemplo, a polícia, quando mata alguém numa comunidade negra, numa favela, automaticamente diz que matou alguém que, se não estava envolvido com o tráfico de drogas, ou esteve ou estará. A ideia de que todas aquelas pessoas têm em comum uma mesma trajetória, elas têm em comum o mesmo destino, elas têm em comum uma mesma forma de viver e de agir. Né? Quer dizer, esse princípio de racializar os indivíduos a partir do corpo negro cria, né, uma justificação, ela cria uma forma de explicar o racismo. E aí, quando eu estou analisando, por exemplo, o Manuel Quirino e o Teodoro Sampaio, que foram dois homens que não se cruzaram em associações abolicionistas, porque o Manuel Quirino era um abolicionista, o Teodoro Sampaio não fez parte de associações abolicionistas. O Teodoro Sampaio era profundamente ligado à família Costa Pinto, que era lideranças, os três irmãos Costa Pinto eram lideranças conservadoras, né, na Bahia, muito ligadas, inclusive, e estão em conta com eles o tempo todo também, porque eles eram próximos do Cotegipe, né? Mas Bento também vai encontrar com eles no outro caminho, né? Porque os Costa Pinto viram uma espécie de bastião
dessa manutenção da escravidão no outro formato. Eles fundam os engenhos, eles resolvem fazer as usinas de açúcar, eles propõem uma outra forma de produzir açúcar quando a indústria açucareira já está em franca decadência na segunda metade do século XIX. Então, o Teodoro Sampaio é esse cara ligado aos conservadores, né? E aí não vale dizer, ele estava fazendo isso apenas como disfarce. Tem cartas do Teodoro Sampaio escrevendo para o filho do Costa Pinto, a quem ele convida para batizar o seu próprio filho. E ele faz isso dizendo sobre o amor que ele tem à família Costa Pinto, né? Então, assim, não dá para imaginar que ele está calculando lá, quando ele está escrevendo, no final do século XIX, uma carta para convidar, né, o filho do seu ex-senhor para batizar os seus filhos, e ele não está imaginando que uma historiadora vai um dia fuçar o acervo dele e vai encontrar isso, e que por isso ele está ali se disfarçando para não ser descoberto, né, como abolicionista. Então, a gente está falando de dois personagens atravessados pela experiência do escravismo, atravessados pela crise da ordem monárquica, que estão numa posição de destaque no cenário político. Os dois estão muito bem aliados, digamos que o Manuel Quirino aos liberais e o Teodoro Sampaio aos conservadores. São dois homens negros, vistos como homens negros, que se colocam, sabendo dessa condição de serem homens negros, nesse cenário político, nesse teatro, nessa cena política, mas eles agem e constroem a forma como eles se deslocam nesse mundo de maneiras completamente diferentes. Então, eu acho que o que eu quero fazer com isso, a maneira como eu quero contribuir, é no sentido de mostrar que o racismo está constituindo esses sujeitos como parte de uma raça, né? Eles são tornados negros, né? Naquele ambiente, eles são negros naquele ambiente, mas eles fazem dessa condição racial estratégias próprias, mecanismos próprios e escolhas próprias dentro daquele mundo. Então, eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga pensar sobre... Tem uma coisa muito básica nisso, sobre a condição de humanidade das pessoas negras, que eu acho que é esse, na verdade, o grande objetivo da luta antirracista, resgatar a condição de humanidade das pessoas, né? Fazer com que todos nós, aí o Fanon, né, e aí o homem, ele está falando de homem, mas homem, vamos tomar esse homem como sujeito universal, né? Não o homem como gênero masculino, pensar o homem, a mulher, a criança, enfim. Mas de entender como esses personagens eles estão agindo a partir de lógicas distantes. Isso não faz com que se quebre de fora, olhando de fora, a condição de negros, a condição de negro que é atribuída a eles e que eles as tomam para si, mas isso também não quer dizer que não há uma pluralidade de possibilidades, né? Eles estão construindo possibilidades diferentes de existir como sujeitos e como grupos, né? A partir do lugar em que eles estão. Não sei se isso é muito confuso, mas é um pouco de mostrar que a gente não perder de vista a maneira como eles estão sendo racializados. Me incomoda muito a ideia de que a gente pode estar sendo convencido de que existe algum tipo de essência negra. Não existe. Né? Não existe. Então, assim, o grande desafio da luta antirracista é, por um lado, dizer que o racismo existe e que raça existe como construção
política, né? E é construído não aleatoriamente, não como uma herança do escravismo, mas como uma decisão, inclusive, de Estado, e aí acho que o texto de Itan marca bastante isso, né? Mas que isso não quer dizer que somos, sendo negros, uma raça essencial, que tem algo que corre nas nossas veias, que faz com que todos nós sejamos negros, essencialmente negros. Então, eu acho que esse é um desafio importante. Eu penso muito nos alunos de escolas do ensino fundamental, os alunos do ensino da escola pública, que majoritariamente são negros, e se veem hoje diante de formas de construção da negritude muito diferentes do que foi a minha juventude, né? O tempo que eu estava na escola. Então, eu acho que é importante marcar esses dois personagens sem vilanizá-los, né? Sem cair no dualismo, né? Porque a gente não trabalha com heróis e mocinhos. Quem faz isso é a Marvel. Mas sem vilanizá-los ou sem romantizá-los, né? Mostrar como eles constroem, eles nos ajudam a entender essas várias maneiras de ser uma pessoa negra no século XIX. Eu acho que isso é uma tarefa importante que a historiografia tem assumido com muito sucesso. É importante que a gente mostre esses sujeitos nas suas condições humanas, nas suas contradições, inclusive. O esforço para deslegitimar esses personagens, às vezes passa por uma leitura em que se vê vilões e heróis. A gente não trabalha com heróis, né? A gente não trabalha com vilões. Então, esse... desculpa, me estendi, mas é um pouco... a ideia que está no fundo da minha cabeça quando eu penso nesses personagens. Enfim. A professora não se estendeu, não. Inclusive, pode levar adiante.